Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em Rondônia tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também e prontos para falar de futebol americano, porque hoje, quinta-feira, dia de futebol americano, dia especial, porque hoje é Natal, então Feliz Natal para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam prósperos e que esse Natal seja muito bom para vocês. E que o futebol americano possa te trazer um pouco mais de alegria, porque hoje tem 3 jogos de futebol americano, mais 2 no sábado, o restante no domingo e na segunda-feira. Bem, antes de falarmos sobre futebol americano, vamos dar aquele like maneiro, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Se vocês já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo, então vamos embora, solta a vinheta. Vamos lá, pessoal. Antes de falar sobre os jogos, vale lembrar como é que está a situação dos playoffs para esse ano por enquanto, após semana 16. Nós temos com a folga garantida por enquanto na NFC o Seattle Seahawks, na AFC nós temos o Denver Broncos. Hoje, lá na NFC, quem se enfrentariam no Wild Card? Packers contra Bears. Nossa, que Wild Card de responsa, hein? Também teríamos, talvez uma revanche aí, o Rams contra os Eagles, será? E também 49ers contra Panthers. De todos, talvez o menos difícil seja o jogo entre 49ers e Panthers, talvez. Porém, todavia, entretanto, uma vez playoffs, sempre playoffs, mas lembrando que isso ainda é antes da semana 17. Do outro lado, Wild Card teríamos um Texans contra Patriots. Difícil para os Patriots, difícil para os Texans, mas um jogo interessante. Bills contra Jaguars, esse ia ser pauleiro, hein? Ia ser uma trocação violenta. E aqui do outro lado, para finalizar, né, nós teríamos Steelers contra os Chargers. Mas como ainda faltam 2 semanas, esta agora que começa hoje e a semana que vem, então temos ainda um tempinho para ver possíveis mudanças nesse quadro de playoffs. Agora sim, deixa eu voltar aqui. Agora sim, usando aqui o NFL Pick'em, vamos fazer nossas previsões para este final de semana, para essa semana 17. Começando com o primeiro jogo aqui às 15 horas, horário de Brasília, 14 horas, horário aqui de Rondônia, nesta quinta-feira, Cowboys contra Commanders. É jogo que, vamos lá, acho que quando colocaram para essa semana 17, imaginava-se uma possível briga por divisão, uma possível briga por playoffs, e não é o que vai acontecer. Não sei nem se Dak Prescott jogará como titular, porém, todavia, entretanto, aqui 88% de chance de vitória para os Cowboys, 12% de chance de vitória para os Commanders. Não é nenhum exagero pela atual situação de peças dentro de cada um dos times. Eu vou ficar com os Cowboys porque, apesar dos problemas de secundária, a situação dos Commanders não inspira qualquer chance de vitória. Tá certo, é jogo divisional, pode ser que os Commanders consigam arrancar alguma vitória aqui? Pode, porém eu vou ficar com os Cowboys mesmo assim. No jogo seguinte, o das 5h30 aqui, horário de Rondônia, 6h30 horário de Brasília, Lions visitando os Vikings, 92% de chance para os Lions. É bem provável que eles venham com Brosmer como titular, como quarterback titular. E eu vou ficar aqui com Lions, que ainda sonha com playoffs, mas está muito difícil. E os Vikings já estão eliminados, para eles tanto faz como tanto fez. Porém, todavia, entretanto, mais um jogo divisional. Pode ser que aconteça o contrário? Até pode, mas com Brosmer contra esse ataque, tá certo que a defesa pode fazer milagre contra esse ataque do Campbell, né? Mas ainda fico sim com os Lions. Jogo do Thursday Night Football, Broncos contra Chiefs, um jogo que era esperado, só que a situação degringolou com a contusão do Mahomes e agora também com a contusão do Gardner Minshew. Então ter ali o Ladokun como titular, ou seja lá quem eles colocarem como titular nesse jogo, para mim não vai tirar toda e qualquer
prioridade, não é prioridade, favoritismo dos Broncos. 95 contra 5% de chance de vitória. Eu acho exagerado, mas é bem por aí mesmo. 90-10, 85-15, fator casa, mas mesmo assim, com toda essa confusão, com todas essas contusões, o time já eliminado, nem fazendo questão de jogar, como demonstrou no jogo passado, é a vitória dos Broncos quase que na certa. Primeiro jogo do sábado, 5h30 da tarde, horário de Rondônia, 6h30 da tarde, horário de Brasília, Texans contra os Chargers. O jogo é em Los Angeles. Os Texans aqui têm 45% de chance de vencer contra 55%. Não acho exagerado, acho ok. Eu não me lembro quem que eu coloquei, deixa eu verificar aqui. Eu não quero fugir muito do que eu já tenho colocado aqui. Eu coloquei vitória do Los Angeles Chargers pelo fator casa e por eles estarem também tão quentes quanto o próprio Texans, mas o ataque dos Chargers está sendo mortal. Porém, todavia, entretanto, será que os Texans vão conseguir aproveitar os problemas da linha ofensiva que os Chargers têm? Eu só não sei se o ataque vai conseguir passar pela defesa dos Chargers. Eu vou ficar com os Chargers, vou manter meu palpite anterior, muito mais pela questão da atual situação. Tá certo que os Texans não perdem, acho que há 9 jogos, coisa e tal, mas pode ser a primeira derrota em 10 jogos. Vai que. Eu vou ficar com os Chargers, mas não estranharia uma vitória dos Texans. Ravens contra Packers, o Ravens desmantelado ali, provavelmente Lamar Jackson não jogue, provavelmente o Jordan Love não jogue, mas entre Tyler Huntley e o que Malik Willis vem fazendo com o time dos Packers, eu sou muito mais do time dos Packers, que busca pós-temporada. Isso vai fazer muito mais diferença. As chances do Ravens diminuíram drasticamente com a derrota da semana passada. As do Packers não diminuíram tanto assim. Eu vou ficar com os Packers aqui, fator casa. Malik Willis jogou bem. Ele é um fator aí que está melhorando muito bem no passe e faz toda a diferença correndo com a bola. Se entrar totalmente aqui o jogo de Aaron Jones e também entrar o jogo do Aaron Jones, olha, falando merda, do Josh Jacobs e também o Emmanuel Wilson, junto com as peças que eles têm ali para o ataque, é bem provável que eles consigam vencer até com certa facilidade aqui o time do Ravens. Vou estranhar se esse Ravens vencer os Packers em Green Bay? Vou. Eu vou ficar aqui com Green Bay, talvez com sobras. Tá? Vamos para o domingo, duelo divisional Steelers contra Browns. A única vitória que eu posso imaginar para os Browns aqui é a vitória de Myles Garrett conseguindo quebrar seu recorde, derrubando pelo menos uma vez aqui o Aaron Rodgers, tá? 95% de chances de vitória para os Steelers contra 5% de chances dos Browns é até aceitável. O Shedeur Sanders está com contusão na mão, provavelmente será o titular, mas vai estar limitado. Mesmo que entre o Dylan Gabriel, não sei se vai ser suficiente. Eu vou aqui com os Steelers mesmo, não vou abrir mão desse palpite. Pode ser que 95% contra 5% seja exagerado? Pode. Porém, todavia, entretanto, não é nenhum absurdo. E sim, eu vou estranhar se esse Browns, da forma como eles estão hoje, vencerem os Steelers, tá? Vou estranhar. Mas aqui embaixo, vamos para o favoritismo de Jacksonville Jaguars. 86% de chance de vitória contra 14% de chance de vitória dos Colts. Vou ficar aqui com os Jaguars por toda a situação envolvendo os dois times hoje. Tá certo que Philip Rivers jogou muito bem contra o 49ers, mas a secundária do 49ers é bem ruinzinha perto do que está mostrando a secundária, até mesmo a linha defensiva dos Jaguars. Eu não sei se aqui os Colts vão conseguir proteger bem por tanto tempo o Philip Rivers, e se o jogo de Jonathan Taylor não entrar, a situação degringola ainda mais, e aí a defesa dos Jaguars é uma das melhores contra o jogo corrido. Então eu vou ficar com os Jaguars aqui, tranquilo, e sim, vou estranhar se os Colts vencerem, mesmo sendo um duelo divisional. Buccaneers visitando o Miami Dolphins. Se fosse um jogo mais normal do Miami Dolphins, eu até poderia usar o fator casa e ir aqui com os Dolphins, mas na atual situação eu vou de Buccaneers. Baker Mayfield e companhia limitada, por mais que estejam jogando bem mais ou menos, bem aquém do que aquilo que a gente esperava deles, eles ainda são muito mais time do que os Dolphins. Imagina uma facilidade gigantesca? Não. Porém, todavia, entretanto, vitória dos Buccaneers aqui e a busca
pela primeira posição da NFC Sul continua aberta. Patriots visitando os Jets, eu acho que foram até bondosos colocarem aqui 2% de chance de vitória para os Jets. Com a atual situação do time, tá feio demais a situação lá em Nova York, dos dois lados da bola, dos dois lados da liga ainda, diga-se de passagem. Eu vou ficar aqui tranquilo com os Patriots, 100% aqui seria totalmente aceitável. Jogo de eliminados, mas com um time que tá aí com a chance gigantesca de mostrar muito mais serviço, Saints contra Titans. Eu vou ficar aqui com as possibilidades de vitória dos Saints. Não, eu coloquei aqui brincadeirinha, coloquei aqui um crimezinho, coloquei os Titans bagunçando a vida dos Saints. Tá certo que os Saints também não tem mais chance de nada, mas estão mostrando um bom serviço. O Kellen Moore tá fazendo um bom trabalho com o que tem lá em New Orleans, mas eu vou ficar com esse ânimo todo dos Titans, que já tem algumas vitórias, tem 3 vitórias na verdade, mas veio de uma vitória, tá certo, contra um Chiefs combalido e basicamente o jogo inteiro sem um Gardner Minshew, e vai continuar sem um Gardner Minshew, né? Mas Cam Ward está fazendo um trabalho muito legal nesse final de temporada. Vou ficar com os 24% aqui, vou ficar com o zebra. Não vou estranhar se os Saints vencerem, por mim aqui podia estar 50-50 facinho, mas eu vou deixar aqui os Titans vencendo esse jogo nos meus palpites. Seattle Seahawks, 86% de chance de vitória contra 14% de chances dos Panthers. O jogo é lá em Charlotte. E eu vou de zebra aqui, tá? Eu vou de Panthers pelo fator casa. Tá certo que o Seahawks geralmente costuma venceu muito mais jogos fora de casa do que dentro de casa nessa temporada. Mas dessa vez os Panthers, com sangue nos olhos, vai fazer uma baguncinha. Óbvio, vou ficar espantado se o Seahawks ganhar? De jeito nenhum. É muito mais provável que eu esteja cometendo um engano nessa previsão aqui, mas eu vou arriscar nesta zebra aqui, vou de Panthers, tá? Não estou descartando qualquer possibilidade aqui de Sam Darnold e Companhia Limitada estragarem o meu palpite, mas vou com Panthers pelo fator casa e pelo ânimo da possibilidade de talvez conseguir garantir a sua ida aos playoffs vencendo a divisão. Talvez. Cardinals visitando o Cincinnati Bengals, 97% contra 3% dos Cardinals. Os Bengals têm Joe Burrow. Será que é o Joe Burrow que vem? É bem provável que sim. Eu vou com os Bengals aqui porque, independentemente da situação que estiver aqui contra ou a favor dos Bengals, o jogo é em casa. Os Cardinals não conseguem manter uma qualidade no ataque a ponto de conseguir fazer tantos pontos, mesmo contra uma defesa igual à dos Bengals. Eu vou ficar com o time de Cincinnati aqui e os Cardinals vão aqui amargar mais uma derrota. New York Giants contra Ravens, ou contra Raiders. O jogo é em Las Vegas, 20% de chance de vitória para os Raiders. E os Raiders que deram certo trabalho para os Texans, só 20% aqui contra os Giants, que tem um quarterback no Jackson Dart que não está assim conseguindo jogar com tranquilidade, né? Ele parece estar afobado em campo. Tá certo, tem um ataque melhor, mas faltam algumas peças que ajudariam a melhorar ainda mais o jogo do Dart. 80% acho exagerado aqui. Nessa partida aqui, eu vou arriscar de Las Vegas Raiders, tá? Seria mais uma zebra aqui segundo o NFL Pick'em, porém, todavia, entretanto, não é difícil de acontecer. Isso aqui é a briga pela primeira posição do draft. Quem vencer aqui assume oficialmente de forma isolada a primeira posição do draft. É lógico que automaticamente não é a palavra certa, é muito mais lógico a necessidade de um quarterback aqui nos Raiders. Porém, todavia, entretanto, existem outras peças que eles poderiam pegar aqui. Lógico, uma primeira posição para o New York Giants envolveria uma possível troca muito mais rentável no draft para eles. Eles venderem, né, trocarem essa posição, essa primeira posição do draft para outro time que necessite de quarterback e acumular mais picks de primeira rodada para o ano seguinte, além de outras picks desse draft de 26 e de outros drafts futuros.
mas ainda assim vou ficar com a vitória dos Raiders e a primeira posição fica com os Giants. Esse duelo promete ser muito interessante porque aqui nós temos uma defesa fortíssima e um ataque que está começando a se encontrar de novo, começando a se colocar nos eixos. E aqui nós temos um ataque que está a milhão, tá certo que o jogo passado não foi tão assim produtivo contra os Browns, mas é um ataque que está a milhão contra uma defesa que tem seus problemas, inclusive e talvez principalmente na secundária, mas que também tem um problema com o ataque corrido e que pode ser uma das chaves para uma possível vitória dos Eagles. 80-20 aqui pelo fator casa eu acho muito para os Bills, pelo que os Eagles veio mostrando nos últimos jogos. Porém, todavia, entretanto, os últimos jogos foram contra Raiders e Commanders. Talvez isso pese um pouco para que esses 80% entrem aqui. Mas, porém, todavia, entretanto, eu vou ficar com Bills aqui, muito pela busca, a possibilidade de busca da First Seed em cima dos Patriots, tá? Então, acho que eles vão entrar com sangue nos olhos, o Eagles já está garantido com o título de divisão na NFC Leste, talvez isso amoleça um pouco mais os Eagles, e aqui nós vamos ter um Bills na busca da sua redenção dentro da divisão que ele vinha dominando nos últimos 5, 6 anos, tá? Então vou ficar com o Bills aqui. Não vou estranhar uma vitória dos Eagles, mas quem vence essa é o Bills. San Francisco 49ers recebendo o Chicago Bears, 67% de chance de vitória para o time da casa, 33% de chance de vitória para os Bears. Eu acho que um 60-40 seria mais justo aqui, tá certo? Uma diferença pequena, mas ainda assim uma diferença um pouco mais justa. Eu vou ficar com o time da casa, óbvio, não só por clubismo, mas pelo que vem acontecendo nas últimas semanas, porém, todavia, entretanto, não pode se descartar o fato de que esta defesa, a defesa dos Bears, é a que mais provoca turnovers e geralmente o 49ers gosta de entregar a bola em turnovers para os outros times, o que não aconteceu tanto nos últimos jogos, graças ao bom Deus. Porém, todavia, entretanto, tem que tomar cuidado com isso. Além do mais, manter a segurança terrestre, né? Como conseguiu fazer contra grandes running backs nesse ano, continuar fazendo contra DeAndre Swift e companhia limitada. O problema vai ser segurar ali atrás, né, na secundária, os wide receivers do time. Se por um acaso conseguir pressionar o Caleb Williams, o que eu já acharia um milagre gigantesco, talvez consiga fazê-lo entregar a paçoca e deixar uma possível vitória mais difícil, mais tranquila para o 49ers. Não vejo uma vitória fácil, não vejo uma vitória com sobras gigantescas. Eu acho que vai dar um jogo de tiroteio aqui, mas o 49ers leva no final. E para finalizar, nós temos aí no Monday Night Football um Los Angeles Rams que vai provavelmente dar uma surra gigantesca no Falcons. Gigantesca talvez seja forçar a barra demais, porque a defesa aqui está muito boa. Talvez não tão boa quanto algumas outras, mas em relação ao que foi nos últimos anos, está muito boa. Mas é óbvio que eu vou de Rams aqui, por mais que seja visitante, é um time que está muito mais redondo, muito mais acertado e que está naquela ânsia, naquela busca pelo First Seed da NFC, por vencer também a divisão oeste da NFC, tá? Principalmente dependendo do que acontecer no jogo aqui, eles entrem com mais sangue nos olhos. Por exemplo, se o 49ers conseguir perder esse jogo, eles vêm com sangue nos olhos, que é para tentar tomar essa segunda posição do lado oeste da NFC. Porém, todavia, entretanto, independente da vitória do 49ers, se isso acontecer como está previsto aqui, eles vão jogar com o mesmo sangue nos olhos porque eles querem o descanso na primeira semana de playoffs. Então, é um jogo que provavelmente seja samba de uma nota só, né? Basicamente 70% de tempo de ataque, né, de posse de bola com os Rams em relação aos Falcons, mas vai que eles consigam entregar um bom jogo com Bijan Robinson e Kyle Pitts como vem fazendo. Porém, todavia, entretanto, só segunda-feira pra gente saber, mas ainda fico com os Rams. Muito bem, pessoal, essas foram nossas previsões, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários as suas previsões. Para você, quem vence, quem perde, o seu time, o adversário, ou se quiser colocar aqui com resultados inclusive, deixa aqui nos comentários a sua previsão completa dos jogos.
Vamos embora para o Master Touchdown. Até a próxima. Valeu!